Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é mais um vídeo do canal Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o Giro de Notícias. Hoje aí chegando para mais uma sexta-feira, mais um Giro de Notícias. Tem muita notícia importante, então não vou nem ficar falando muito aqui agora no início não. Vamos embora direto para as notícias. E a primeira notícia de hoje, na verdade, não chega a ser uma notícia. É, na verdade, falando sobre Rafael Sobis, né? Rafael Sobis que tá aí soltinho no mercado. Tá mais soltinho do que azeitona na boca de banguelo e já rescindiu o contrato com o Cruzeiro. Enfim, tá aí soltinho, só esperando alguém chegar e pegar. Tá negociando, na verdade, a grande confusão dele lá pra sair do Cruzeiro. Não chegou até a confusão propriamente, né? Mas o motivo dele sair do Cruzeiro foi porque ele queria jogar. A explicação dele foi essa. Ele quer jogar, ele não quer ficar no banco, igual ele vinha ficando pro Cruzeiro. Tanto quando ele jogava mais atrás, né? Como na posição de Thiago Neves, Arrascaeta, ou seja, dois jogadores que ele não colocaria no banco, tanto mais na frente tinha Raniel, enfim, ele era sempre um pouco preterido ali e ele não quer isso. Aí pra 2019 ele quer novos ares, tá ali negociando, etc. Algumas notícias de onde que ele tá negociando com o Goiás e eu particularmente acharia uma ótima aquisição do Fluminense, principalmente por um ponto. Ele tem moral, ele tem, além do bom futebol, provavelmente isso pra mim é indiscutível, ele teria bola hoje pra ser titular do Fluminense, mas ele tem moral, é aquele jogador que o jogador do time vai olhar, vai falar, cara, Rafael Sobis, respeito, não vou de primeira, não vou botar moral. Enfim, ele tem moral, coisa que nenhum jogador do Fluminense hoje tem. Se a gente for parar pra pensar, no time titular, acho que nenhum mais, né, dos que vão ficar pra 2019 tem uma moral tanto de ser um bom jogador quanto de ser um bom líder ali dentro de campo. Então isso vai faltar um pouco pro Fluminense. Eu apostaria em você, apostaria em Rafael Sobis ainda pra 2019? Eu confesso que eu apostaria, mas você diz aqui embaixo nos comentários. Outra especulação, né, eu tô começando pelas especulações, outra especulação seria a contratação do atacante Matheus Gonçalves, jogador do Sport, que interessa ao Fluminense, um atacante, eu já comentei sobre ele, sobre essa possível contratação, já comentei bem aqui, ó, no card tá aparecendo, você vai lá e assiste, mas falando agora propriamente das novidades, o presidente do Sport, o presidente que acabou de ser eleito, Milton Bivar, já falou que tem negociação com vários clubes, tem gente de fora e tal, não sei o quê, mas tem uma negociação bem adiantada com o clube do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é bravata, acho que só o Fluminense tá negociando mesmo. Mas mesmo assim, isso significa que o Fluminense está realmente interessado. Há aí uma notícia de que talvez o Sport queira uma compensação, né, já que o jogador tem emprestado ao Sport até o mês de maio, se eu não me engano. Então, nesse caso, o Sport queria uma compensação financeira para poder liberar o jogador agora já em janeiro. E no caso do Fluminense, essa compensação poderia vir descontando o valor da venda de Diego Souza, que é um outro assunto, enfim. Depois você pesquisa melhor aí pra você relembrar melhor dessa situação. Mas o que se passa é, como eu falei, vê lá a minha análise sobre Matheus Gonçalves e você vai ver que eu não tenho opinião de que não é muito bom trazer ele agora não. Não tem necessidade disso não. Saindo das especulações e chegando finalmente às contratações. Por mais que não tenha anunciado ninguém, mas por algum motivo ou outro, mas o Fluminense finalmente já tem contratações certas para 2019. A primeira delas é Bruno Silva. O Fluminense trocou Jadson em Bruno Silva, manda Jadson pro Cruzeiro, vem Bruno Silva pro Fluminense. Só que, diferente do que a gente vinha falando e do que todo mundo vinha imaginando, não estava interligada a negociação de Jadson e Bruno Silva, nessa troca, com a vinda de Ezequiel e de Digão pro Fluminense. No caso de Jadson e Bruno Silva, a troca já foi efetuada, agora é só exames médicos e anunciar, tá tudo de boa. No caso de Digão, o Cruzeiro vai emprestar, o que deu a entender de que o Cruzeiro já tá também tudo certo, e que vai emprestar Digão por mais um ano pro Fluminense, ou seja, mais uma ali, a renovação, a aquisição do Fluminense. E numa outra negociação também, uma terceira negociação independente, seria com o lateral Ezequiel. O Ezequiel tá rescindindo o contrato com o Cruzeiro rescindiu com ele, e o Fluminense negociaria diretamente com ele. No caso de Ezequiel, eu até comento um pouquinho mais pra frente se há ou não a necessidade. No caso dos outros dois, pra mim é algo muito bom. O Jadson tem bola, é um bom jogador ali, é um jogador novo, mas estava muito desgastado com a torcida do Fluminense. Então acho que trazer Bruno Silva, por mais que Bruno Silva seja de 5, 6 anos mais velho, nesse momento vai ser melhor pro Fluminense. Outro que já está acertado também com o Fluminense, já tem até pré-contrato assinado, já acertou salário, já acertou tudo, é o atacante Ioni Gonzalez, agora ex-Júnior de Barranquilla, o atacante colombiano, tem 24 anos, já assinou pré-contrato com o Fluminense, já vem para fazer
fazer os exames médicos, tá tudo certo. O Ioni Gonzalez eu já comentei um pouquinho sobre ele no último vídeo que eu fiz do Giro de Notícias, mas falando mais especificamente agora, ele é um jogador de 1,85 m que cabeceia muito bem, mas joga na ponta. Na verdade, ele é ponta, mas ele vinha jogando agora nas últimas partidas do Júnior Barranquilla de centroavante, vinha jogando bem. Então, assim, eu acredito que no Fluminense ele deve jogar mais de centroavante do que como ponta. Aqui no Brasil, pelo menos ele lembra um pouco o Leandro Pereira, que jogou na Chape, jogou no Sport, o Rafael Marques também, né, que Botafogo, Palmeiras, Sport também, que são jogadores muito altos, mas que jogam de ponta, mas sabem jogar de centroavante também. No caso do Leandro Pereira, ele até joga melhor pra mim de centroavante do que de lateral, de ponta, né? Mas Ioni Gonzalez vem, o Fluminense acerta a contratação, no caso ainda não acertou, oficializou, né, assinando já um contrato por 2 motivos. Primeiro, que ele tem que fazer exames médicos, né, enfim, precisa se resguardar nesse sentido. E segundo, que ele ainda tem contrato com o Júnior Barranquilla até o final do ano, ou seja, se ele ainda tem contrato com um clube até o final do ano, ele não pode já assinar com outro clube, mas vai se apresentar ali no dia 3 de janeiro junto com os outros jogadores do elenco. Bem, agora saindo das especulações e das contratações para as renovações. Quem que vai estar renovando o Fluminense ou não? O primeiro que eu vou falar é o Orejuela. Ainda tá naquele impasse ainda, né? O Emelec fez uma proposta, era ótima a proposta por ele, ótima pro Fluminense, né? Porque era em torno de 6,6 milhões de reais, o que faria com que o Fluminense recuperasse mais do que ainda do que investiu em Sornosa e Orejuela agora com as vendas deles para Corinthians e possivelmente pro Emelec. O problema é que o presidente da LDU deu uma entrevista dizendo de que tá praticamente tudo certo entre Orejuela, Fluminense e LDU e vai acontecer negociação. Só que a LDU queria emprestar de novo. Então, assim, eu acho que o pior negócio aí é o empréstimo pra LDU. Era melhor vender logo pro Emelec. Se emprestar pra LDU, aí tá dando muito mole, né? Outra renovação que agora, no caso dessa, já tá mais encaminhada é a de Marlon. Marlon, que na verdade não seria uma renovação. A gente vai lembrar que Marlon está por empréstimo no Fluminense já há 2 anos. No final do ano passado, o Fluminense comprou 20% dele, mas ele continua emprestado. E agora o Criciúma não aceitou mais emprestar. Ou seja, com isso, o Fluminense vai comprar 30% dos direitos de Marlon, vai ficar com 50%, né, dos direitos econômicos e trazer o jogador em definitivo pro Fluminense num contrato de 3 anos. Pra mim, aí eu vou ser bem claro aqui, existem opções melhores do que Marlon. Não acho que Marlon deva ser esse meu jogador. Por sinal, eu acho que até o Brasileirão, Mascarenhas já é titular e Marlon tá no banco. Porém, eu tô vendo que a diretoria deve ter ido no mercado, não achou ninguém ou não conseguiu trazer ninguém e agora tá tentando desesperadamente em cima de Marlon, já que só tem o Mascarenhas no elenco. Ou, de qualquer forma, incompetência, né? Mas Marlon, ele foi um jogador que surgiu no Criciúma absurdamente como revelação. Era ali, meu Deus, seleção brasileira, chegou a jogar nas seleções de base, mas a gente vê que realmente nos últimos anos ele não tá mandando nada bem. E ainda sobre renovações que não devem acontecer, né? No caso da renovação de Marlon, ela não deve acontecer uma compra e a renovação também de Orejuela também. No caso dele não é renovação, né? Mais venda, mas agora falando propriamente da renovação que não deve acontecer, não deve é de Gum mesmo, já tá praticamente fora, né? Enfim, a gente só fala praticamente, porque pode ser uma reviravolta, já que ele tem contrato até essa segunda-feira, mas Gum está fora dos planos do Fluminense no ano que vem, não negociaram, não chegaram a um acerto entre Gum e Fluminense, e o zagueiro, assim, pra mim ele achou o momento certo pra sair. Foram 9 anos e meio no Fluminense, é muito tempo, muita história, e ele sai em alta. O ano de 2018 do Fluminense foi muito ruim, poucos se salvaram, e Gum foi um dos que se salvou diante da torcida. Então, assim, sai pela porta da frente, com portas abertas pra voltar quando quiser como dirigente. Mostrou-se virar torcedor mesmo do Fluminense. Outro que também provavelmente está de saída é o goleiro Júlio César. Apesar do agente do jogador, né, que na verdade é o pai dele, afirmar que ele ainda está negociando com o Fluminense uma possível renovação, mais uma vez já chegam boatos e notícias de que mais um clube do Brasil tem interesse em Júlio César. No caso de agora é o Grêmio, que perdeu Marcelo Groi, né? Marcelo Groi foi vendido lá pro Al Ittihad da Arábia Saudita e agora tá buscando desesperadamente um goleiro rápido no mercado. E aí seria Júlio César essa opção. E o outro time que também deseja Júlio César é o Atlético Paranaense, que até tem o goleiro Santos ali, mas segundo as notícias dão a entender de que é um goleiro mais experiente para jogar Libertadores. Eu acho que o Santos dava conta de boa, né? Mas enfim. E por último, vamos falar de Gilberto, né? Renovação.
Eu cheguei a dar como ele fora do Fluminense, aí depois deu um pintinho de esperança e tal. Agora falei também nos últimos vídeos aí que já não contava mais com o Gilberto, mas Gilberto renovou o contrato com o Fluminense, está no Fluminense em 2019. No caso, ele não renovou o contrato, né? O contrato dele é com a Fiorentina. O Fluminense renovou o empréstimo com os italianos e Gilberto jogará no Fluminense em 2019. Talvez até agora, nesse momento das que estão assinadas, é a melhor contratação do Fluminense, que na verdade é a única contratação assinada e renovada. Mas manter Gilberto e Digão foi algo de bom que realmente a diretoria trabalhou agora para fazer, né? Nesse ponto, estou acertando. Quem tá contratando, tem uns ali que não dá, né, Matheus Ferraz, né? Que aí tá errando. Agora, nesse ponto, acertou da renovação de Gilberto e da renovação de Digão, 2 dos 5 melhores jogadores do Fluminense nessa temporada de 2018. Se você gostou, aperta o like. Se você não gostou, aperta o dislike. Fazer o quê, né? Tem gente que não gosta. Se inscreve aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima.